características de diagnóstico, mas essas características, elas aparecem em cada criança de um jeito, tá bom? Eu vou falar um pouco do que se, né, como que eu entendo, como que eu vejo, quais sintomas são definidores de uma criança ou de um adulto com autismo. Então, o que a gente tem, né? Por que é tão difícil, talvez, entender ou olhar mesmo e identificar? Então, o primeiro déficit que a gente vai perceber é de comunicação. Então, quando a gente olha para crianças com autismo, né, vocês vão ouvir falar bastante de criança, porque é um transtorno atualmente que a gente olha muito e que a gente está muito atento à primeira fase de desenvolvimento. Então, quando a gente pega uma criança típica, que a gente chama, uma criança que está dentro do desenvolvimento típico, a gente vai olhar e vai ver que essa criança segue fases de desenvolvimento. Então lá com 6 meses a criança senta, com 7 para 8 meses essa criança já está comendo e ela consegue mastigar sozinha, ela tem um bom contato visual, ela olha para todos os lugares. Com 9, 10 meses, ou antes disso mesmo, a criança com 6 meses, ela começa a apontar as coisas que ela quer, ela tenta pegar as coisas, ela olha para uma coisa, aponta e olha para o pai de volta. Então, a criança típica, ela vai seguindo uma sequência de desenvolvimento. Então, se vocês forem olhar para a psicologia, a educação física, né, todo mundo vai sabendo aí, olhando que essa criança é como se fosse uma sequência mesmo no desenvolvimento dessa criança. E aí, o que a gente vê como primeiro ponto quando a gente olha para uma criança com autismo? O primeiro ponto é um déficit de comunicação social, um déficit de interação. Como que isso aparece? Né? Se eu estou falando de criança ou às vezes de bebês. Então, a primeira coisa que os pais relatam e que a gente observa, né, os médicos também dizem quando eu estou amamentando meu filho, geralmente essa criança olha para mim enquanto eu amamento. Então, a criança está no colo da mãe e mesmo que você dê mamadeira para ela, né, isso não depende essa criança vai estar olhando para você. A criança com autismo, geralmente, esse olhar não acontece. Você vê que a criança desvia o olhar. Então, e ela começa com esse desvio de olhar muito cedo. Ou é na amamentação, ou é lá com 3 meses, quando eles estão começando a ficar um pouco mais ativos, a gente já percebe que ela não consegue manter o contato visual. E esse é uma das coisas que mais chamou a atenção da gente, logo no início. Né? E depois vem toda a interação social, já que o olhar é a primeira forma que isso acontece. Qual interação é essa? De linguagem, de verbalização. Então, vocês vão, né, quem já teve filho, tem neto, tem sobrinho, pega um bebê no colo, o bebê começa a balbuciar, daí a pouco. Né? Então, ele começa a dar, e aí daqui a pouco ele quer mamar, ele quer a mamãe, ele quer o papai, ele fala papá, mamãe. A criança com autismo, a gente não vai vendo isso. Ela vai crescendo, o tempo de desenvolvimento vai acontecendo, lá para 9, 10 meses, essa criança que está mais ativa, a gente não percebe essa linguagem, ela não tenta se comunicar. Tem uma coisa bem importante nisso que a gente chama de intenção de fala, intenção comunicativa, que é isso de ela tem vontade de se comunicar, ela tem intencional. A criança com autismo isso não aparece, ela não tem intenção de comunicação. Você chama, ela não vem. A criança está engatinhando, você olha, você começa a chamar, ela continua engatinhando, ela não olha para trás, mesmo com a voz do pai ou da mãe. Então, a gente tem aí esse déficit de interação começa muito cedo na infância. O que mais que começa? Um padrão repetitivo e restrito de comportamento. Então, a gente tem movimentos contínuos, muitas vezes é chocalho, você dá um chocalho na mão da criança e ela só chacoalha de um jeito. Às vezes isso é acompanhado de chacoalhar o corpinho, às vezes é um balanço de mão, às vezes é um jeitinho na cabeça, algum tipo de movimento que é contínuo, repetitivo, mas que para ela é muito importante. Então, ela pega um brinquedo, que a gente chama de interesse restrito, né? Então, quando você pega um brinquedo, né? Então você tem aqui um carrinho, eu posso andar com o carrinho aqui, né? Como se ele fosse. Então, a criança pega o carrinho para andar. A criança com autismo, geralmente, ela pega o brinquedo e ela vira.
Então, ela está pegando um carrinho na mão, e ao invés de ela brincar com esse carrinho, ela vira o carrinho de cabeça para baixo. Às vezes, ela se interessa pelo parafuso que está aqui dentro. Ou ela gira a roda e aqui ela fica girando a roda. Então, isso que a gente chama de interesse restrito. Ela tem pouca variabilidade no brincar, ela vê poucas possibilidades. E a real intenção desse brinquedo, que é o carrinho, que é ela fazer, né, brincar, fazer bibi, bater um no outro, tudo isso não acontece. Então, a gente vai tendo essa restrição comportamental, que a gente chama, cada vez mais e às vezes muito repetitivo. Então, ela fica aqui fazendo isso na roda por meia hora, ou sentadinha no próprio canto, né? Ali fazendo a mesma coisa, o mesmo brinquedo, fazendo isso. Simone, deixa eu te fazer uma pergunta nesse ponto, né? Por exemplo, quando a criança com espectro autista vai brincar com outras crianças ou até na escola, o que você orienta a respeito do que você acabou de falar das brincadeiras, assim, para deixar a criança brincar do jeito dela, ou você sugere algum estímulo, a questão da socialização, o que você orienta, assim, porque existem graus, né, não sei se a palavra correta é essa, diferentes, né, e muitas vezes as pessoas querem socializar, mas não sabem como, né, acho que esse é um ponto Sim, interessante. sim, eu vou começar a falar um pouco disso, então. A gente tem graus, né? Então, o que a gente tem? A gente tem hoje o manual aí que a gente, né, o médico da SM diz que a gente tem 3 graus, que antes se chamava de leve, moderado e grave, hoje a gente chama de nível de suporte, né? Porque é o nível 1, 2 ou 3 de suporte, no sentido de que qual é o nível de ajuda que essa criança precisa. Então, quando a gente a gente vai para o meio social, a criança então, a criança que já verbaliza, que fala alguma coisa, que consegue pedir alguma coisa, ela já é nível 1, né, de suporte, ela precisa de pouca ajuda. Aí você tem um nível moderado, que é uma criança que ela tem mais dificuldade de iniciar a interação, ela tem mais restrição, não consegue mudar muito a própria rotina. E a gente tem o nível, né, 3 de suporte, que é a criança que é não verbal, que a gente chama. Talvez você já tenha visto as crianças que não desenvolvem a fala e acabam tendo que se comunicar de outras maneiras. Então, às vezes, a gente usa PECs, que é um conjunto de figurinhas, que talvez você já tenha visto alguma criança, sei lá, você vai no mercado e tem uma criança com uma pastinha do lado pendurada. E essa criança tem várias figuras das coisas que ela pode pedir. E na escola ela carrega bastante. Então ela tem a figura do carrinho, a figura do lanche, a figura da água e ela faz trocas. Na brincadeira, então a gente quer inserir essa criança no meio social. Ela precisa dessa inserção, por mais que inicialmente ela vai pegar o carrinho dela, ela vai ficar só sentada na roda enquanto os amigos estão brincando de outra coisa. Ou ela só vai correr atrás dos amigos, mas ela não vai conseguir ainda entender a regra da brincadeira. Mas a gente precisa ir, então eu vou tirar o carrinho dela, para ver se ela brinca com as crianças. Não, a gente não vai tirar o carrinho dela, a gente vai dar o carrinho, porque o carrinho é aquilo, como se fosse um objeto de segurança. Então a gente vai dar o carrinho para ela, deixar ela brincar ali no meio das crianças com esse carrinho, daqui a pouco a gente dá uma outra tarefa, a gente pede para ela montar o Lego. Você vai montar esse Lego. Você tira assim o carrinho, ajuda ela a montar o Lego, montou o Lego, toma o seu carrinho de volta. Então, a gente vai inserindo as atividades devagar. Então, a tarefa é jogar a bola para o amigo. Me dá o seu carrinho. Jogou a bola para o amigo, ela não consegue jogar com força. Então, a gente oferece ajuda. O professor vai e ajuda, o auxiliar vai e ajuda. Jogou, ela pode ter de novo o carrinho. Então, muito devagar, a gente vai colocando essa criança de volta ou junto com as outras crianças e dando tarefas pequenas. Então, a gente vai dando tarefas pequenas e ela vai entendendo que ela consegue fazer
e que isso não elimina o brinquedo predileto da vida dela. Então, acho que é um pouco por aí que a gente vai trabalhando com essa criança, assim, para ela. Primeiro, e aí tem um passo importante nisso, que é assim, se a gente for olhar para os sintomas, né? Então, a criança com autismo, ela tem dificuldade em manter contato visual. Acho bem importante que a gente olhe para isso, porque às vezes você fala com uma criança ou com um adolescente que ele não olha no seu olho, né? E aí a gente acha que, nossa, que menino mal educado, né? É isso que todo mundo pensa. Nossa, mas eu perguntei, ele não respondeu e saiu andando. Então, porque é isso que acontece. Essa criança, ela, às vezes, não atende pelo nome. É uma das primeiras coisas que os pais falam. Eu chamo ele, eu grito, eu posso gritar, mas ele não olha para mim. Continua olhando para a TV, mesmo que a TV esteja desligada, ele não olha. Muitas vezes, esses pais começam a procurar ajuda achando que o filho é surdo. Tem uma surdez. Nossa, será que ele não está me escutando? Quando, na verdade, ele ainda ele não acha que ele precisa responder. Ele não entendeu que esse estímulo, o nome dele, Rafael, ele não entendeu que ele precisa fazer olhar. Ele não entendeu o que é o chamado. Então, ele tem a tendência de isolamento das outras crianças e, às vezes, dos adultos. Então, por isso que quando você fala, como que eu faço? Como que a gente insere essa criança? Inicialmente, o primeiro ponto é fazer ela conseguir permanecer junto das outras. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que... E aí, é por exposição. Infelizmente, né, assim, ou felizmente, a gente aprende dessa maneira. A gente aprende sendo exposto às situações. Quanto mais a gente vai expondo essa criança, mais ela vai se acostumando a esse contexto. Então, a gente vai chegar e vai querer que ela fique um tempão na roda? Não, a gente vai inicialmente deixar ela 5 minutos, 2 minutos. Ela sai, ela volta, ela sai e volta. Ela fica um pouquinho isolada e volta. Para a gente não também colocá-la numa situação que para ela é muito difícil. Por que é tão difícil ficar junto com as outras crianças? Porque criança é barulhenta. Pega o ambiente, o recreio de uma escola. Né? Agora que nós somos adultos, entra no recreio da escola, agora, depois da pandemia, você vai lá passar, né, meia hora, que é uma loucura. Criança correndo, gritando, o outro xingando, os dois brigando. São muitos estímulos, música tocando, muitos estímulos ao mesmo tempo, e essa criança tem, muitas vezes, uma sensibilidade auditiva a estímulos sonoros. Então, essa criança, quando passa uma moto barulhenta, para ela, é muito mais alto que para a gente. Então, chega a doer. Vocês podem já ter visto crianças que tampam o ouvido só de chegar na casa da avó. Ela está com o ouvido tampado, porque é gente demais, é estímulo demais. Então, para ela, não é que ela não gosta das pessoas, é que são muitos estímulos juntos que para elas é muito difícil. Né? Então, é como se você pega, né, uma coisa que para você te produz um arrepio, sabe aqueles barulhos que a gente faz e que você fala, eu não aguento esse barulho? Barulho de furadeira, esses barulhos que para a gente são muito aversivos, é como se eles estivessem sempre imersos nesse contexto de coisas que são muito difíceis, porque tem um funcionamento neurológico diferente. Né? Então, é bem importante que a gente olhe para isso como uma dificuldade, e não como somente uma chatice da criança, criança que não quer, né, que faz as coisas por não quero fazer, né, então acho que muitas vezes é tomado dessa maneira. Porque o que a gente tem, né, da mesma maneira que a gente tem a criança que é mais grave, a gente também tem as crianças que são leves, que a gente chama, né, que desenvolvem a fala, que falam com as outras crianças, mas que tem outras dificuldades, que não sabe como falar. Então, o atípico é um ótimo exemplo disso. Ele é um menino que tem a fala desenvolvida, mas que ele tem zero leitura social. Então, ele não entende as necessidades do outro. Então, ele vai atropelando as pessoas, né? Então, e os interesses são muito restritos. Então, a maioria das crianças que tem uma inteligência, né, que talvez todo mundo já tenha visto, aquele menino que ele é autista, mas ele é super inteligente. Esse é o extremo, né, do autofuncionamento, do menino que tem um super interesse,
Então, ele gosta, né? O menino do atípico da série, ele gosta de pinguins, então ele tem pinguins em todos os lugares. Outros gostam de matemática, são super, né? Se tornam os campeões das Olimpíadas de Matemática do mundo, mas que tem outras dificuldades. Tem dificuldade de permanecer vestido, às vezes, não consegue usar roupa de frio porque é por conta do toque, não consegue sentir algumas texturas. Então, o que a gente também tem, né, no autismo é seletividade alimentar. Então, às vezes a gente conhece uma criança que não consegue comer determinado tipo de alimento, e com eles não é um alimento não, são vários geralmente. Então, a gente tem criança que não gosta de coisa muito mole, ou a criança que só gosta de coisa muito mole, tipo a textura de purê de batata, a textura de mandioca, o outro que só gosta, né, de coxinha, outro que se começa a comer comida e não quer mais comer outra coisa, então ele quer tomar café da manhã, mas é comida, ele não quer. Então a gente vai tendo outras dificuldades, além das dificuldades que são só comportamentais. Simone, Oi, pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação aos pais, né? O que a gente já ouviu por experiência, como eu e o Léo somos da área de saúde de uma forma mais genérica, né? A gente não se especializou exatamente na atividade física em si, mas em saúde geral. A gente percebe que o diagnóstico é muito difícil, né? É um diagnóstico clínico que acompanha, tem que ter um acompanhamento de longo prazo. Só que a minha pergunta se refere mais ao ponto de vista dos pais, porque, obviamente, eu tenho isso como uma experiência pessoal, eu tenho um irmão com síndrome de Down, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas que acabam tendo um filho com síndrome de Down, e como tem algumas características físicas que são mais acentuadas, definidas, você não tem aquela negação. O que a gente vê muitas vezes acontecendo com o autismo, né? Eu conheço algumas pessoas que realmente têm todas as características do que você está falando, e a gente fala, já passou por algum especialista? Ah, não, isso é só uma fase. Ah, não. Então, entra na questão da negação. Se puder discorrer um pouquinho também sobre isso, para a gente poder entender um pouquinho sobre o ponto de vista dos pais também. Não, Simone, só para acrescentar, acho que é importante falar isso, até porque a Simone existem tratamentos, né, e formas da pessoa viver melhor, né? Então é importante, quanto antes for feito o diagnóstico para qualquer distúrbio, melhor, né? Só para complementar. Sim, esse é um ponto que é muito difícil, assim, né? Porque quando a gente fala disso, né, a gente sempre vai tocar nas dificuldades ou nas resistências de cada família, né? Então, por experiência clínica, assim, cada família lida de um jeito com a possibilidade de um diagnóstico, né? Então, quando eu vou atender os pais, né, e aí, né, eu tenho uma paciente, até uma cliente que tem um filho com algumas características e demorou bastante para ela se conscientizar de que ela precisaria levar esse menino para fazer uma avaliação. Então, como que isso funciona, né? Então, como que eu falo para a pessoa que eu estou vendo, né? Então, acho que o Léo a gente mora num prédio que tem muitas crianças, né? Muitas crianças. Então, muitas vezes, na minha vida pessoal, né, que eu estou andando ou aqui no prédio, ou sei lá, você vai viajar e vai num lugar que tem muita criança, numa festa mesmo, você olha, ou na sua família, você vai na festa e fala, nossa, esse menino tá diferente. Nossa, esse menino. Ele tá falando, não, mas o pai dele falou com 5 anos. Né? Então, porque a fala é o que geralmente pega pra gente. Né? Então, como que eu faço isso? Como que eu falo isso? Ah, você já levou? Não levei. Mas por que você não levou? Ah, não, isso é fase. Será? Será que é fase? Será que ele não está
Porque, ó, se ele não está falando, deve estar sendo difícil para ele. Você viu que ele está mais irritado? Deve ser difícil ele não conseguir falar o que ele quer, né? Então, essa criança que não consegue falar, né, ela talvez a gente precise investigar. Ah, mas eu não sei, eu acho que não é nada, não. Mas a gente nunca sabe. Talvez o médico saiba. Mas se for o pediatra, você já... É muito difícil essa intervenção para todos nós, né? Mas eu pessoalmente, e, né, como profissional, eu olho para isso e penso, quanto menos eu falo, menos essa família ou essa pessoa vai ter consciência de que talvez isso é um risco, né? De que talvez a gente precise mesmo intervir. Então, o que a gente tem que é muito importante, que a gente realmente não sabe, né? A criança, até 3, 4, 5 anos, eu acho que vocês devem lembrar disso, né, da área da saúde, a criança tem uma coisa que a gente sempre fala que é poda neural, né, ou neuronal, alguma coisa assim, que a gente vai desenvolvendo o cérebro e aí tem umas fases, chegam umas idades que você vai deixando de produzir alguns neurônios responsáveis pelo desenvolvimento de algumas áreas. Então, a fala é uma delas, que acontece ali, que a gente chama de janela, né? Então, tem um tempo que o estímulo da fala é mais importante. E é por isso que se fala tanto no autismo de estimulação precoce, de intervenção o mais rápido possível. Seu filho não está falando, mas se ele não está falando com 2 anos, com 3 ele fala. Não sei, não. Né? Então, como a gente está agora sem escolas que têm professores um pouco mais experientes, e não precisa ser professor, né? Porque se a gente for olhar, as avós que já criaram muitos filhos, às vezes elas mesmas olham e falam, ué, esse moleque não tá falando, não? Mas fulaninho falava com 2 anos, a fulaninha falou com 2,5. Então, muitas vezes é difícil a gente falar, mas dá para a gente olhar e falar, eu sei que é difícil levar, mas a gente vai ter que cuidar desse menino, a gente vai ter que olhar. Se quer o telefone de alguém, quer ajuda, oferecer ajuda às vezes é bom. Eu conheço uma pessoa que entende disso, posso te dar o telefone dela, você quer? Então, o filho da fulana, não necessariamente a gente vai ter um diagnóstico, né? Então, o que a gente acho que tem às vezes talvez valha a pena olhar, hein? Talvez valha a pena fazer uma fono para ajudar essa criança a falar mais rápido. Quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficando, porque eles começam a desenvolver outras dificuldades. Eles começam a se tornar mais agressivos, porque eles não conseguem se comunicar. A restrição comportamental se torna maior, então os interesses restritos aumentam, porque ele não consegue interagir com esse mundo ao redor dele, então vai piorando. Eu não sei se eu consegui te responder. Você cria se você quiser uma orientação mais diretiva, eu te dou, assim, eu te ajudo a pensar. Não, tranquilo, não, era isso mesmo. Só para a gente também abordar essa dificuldade e a negação que eu acho que até é natural, porque a gente sempre tenta se afastar a gente tenta fechar os olhos quando a gente vê um fantasma, né? Mais ou menos assim, e às vezes não é um fantasma. Então, eu acho que essa questão da estimulação precoce, ela é neural, ela é física, ela é psíquica, então precisa realmente ter esse cuidado, né, com os pais. E aí eu já aproveito para fazer uma outra pergunta, porque eu sempre coloco, o pessoal da Orion já sabe bastante, assim, a gente até fez uma live falando um pouquinho do meu irmão, mas a questão do tratamento verbal, né? Eu não fico com medo de errar, né? Será que eu falar autista eu estou falando errado? Eu não fico com esse medo, porque quando eu era menor, as pessoas muitas vezes usavam um linguajar que hoje já não é usado mais para o portador de síndrome de Down, que é o mongol. Né? Hoje realmente é uma terminologia inadequada, né? Muitas vezes ofensiva, mas eu já não tenho mais essa preocupação quando eu ouço, porque eu sei que a pessoa muitas vezes não tem o conhecimento, então é uma certa ignorância. E em relação ao assunto sobre o autismo, eu me sinto uma pessoa, de uma certa maneira, também
sem o conhecimento para poder me expressar de uma forma sem o medo de erro. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão verbal, o que está errado, o que você vê que as pessoas apontam de forma muito equivocada, para a gente também se policiar. Eu lembro que teve o Esteves e o Léo, que gostam bastante de futebol, teve uma época que falavam muito do Messi. O Messi é o autista, ele tem não sei o quê, eu não sei se era síndrome de Asperger, o que é que falavam que ele tinha. A gente não sabe até hoje se tinha ou não, mas, enfim, eu queria que você também falasse sobre isso, porque acho que as pessoas às vezes ficam com medo de perguntar, e eu, por essa experiência, não tenho esse medo, mas, enfim. Sim, eu acho que é bem importante, assim, que você falou. A questão de nomenclatura, né, ela varia muito, né, vai variando ao longo do tempo mesmo, mas hoje a gente chama de, ou você fala pessoa com autismo, ou você fala ele é autista, né, então, o que eu acho que a briga aí, né, de quem estuda e trabalha com a área é de você não usar isso como que é o maior problema com os humoristas esses tempos aí, né, que saíram falando, fazendo piadas, enfim. Acho que essa é mais ou menos o que a gente fala, assim, eu falo criança com autismo, acho que penso que é melhor, mas ele tem autismo, eu gosto de falar dessa maneira, né? Mas os adultos autistas hoje tem vários adultos já que estão no Instagram falando, né, que esse é um perfil, eles falam, esse é um perfil de um menino que já é adolescente e autista, né? Então eu falei, eu sou autista, então eles se denominam dessa maneira, né? E que falam bastante disso, né? Que não vem problema, sabe? Mas acho que é uma pergunta bem importante, assim. Mas e Simone, acho que. Oi, pode falar. não, eu acho, assim, dentro do que você está falando, que o Léo falou, nós aqui da Gelaboral, a gente trabalha essa campanha de cores, né? Que tem Outubro Rosa, Novembro Azul. E Outubro Rosa, Novembro Azul, quase todas as empresas têm. Então, de antemão, já dá os parabéns para o pessoal da CIPA, da Orion, por tocar nesse tema, porque não é fácil. Muita gente quer ajudar a fazer um monte de coisa no mundo, mas por não saber ajudar, acaba às vezes atrapalhando. Então, essa campanha informativa é importantíssima, e acho que você já passou algumas informações que nos dão condições de entender melhor. Mas eu te perguntaria, assim, o que que a gente pode fazer para ajudar? Você já falou uma coisa, essa coisa dos humoristas, né, que tem um ou dois que são sempre os mesmos, e aí eu já falo assim, é boicotar esse tipo de coisa, né, para que esses caras, mas enfim, não pensando em combater algo que é extremo, mas quem quiser ajudar, o que pode fazer? Eu acho que a gente toca aí num ponto bem importante, né? Que é e aí, o que eu faço com isso? Né? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, eu sempre brinco que eu tenho filho, né? E eu sempre brinco que a gente olha para isso e fala: não, o meu filho nunca vai fazer birra no supermercado. O dia que o meu filho fizer essa birra no supermercado, então eu sempre brincava com isso até eu ser mãe. Né? E até o dia que a gente vê, então, a criança com autismo, ela tem, né, muitos comportamentos desse da birra do supermercado, ou que ele não quer fazer alguma coisa porque isso foge muito da rotina dele, e às vezes você está presenciando uma birra gigantesca, uma mãe desesperada ou um pai, né, que não sabe o que fazer com aquela criança, com aquele adolescente. Eu atendi um menino de mais ou menos 13 anos, e ele era enorme, ele era gigante, ele era maior que eu, e aí ele sempre queria almoçar às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã ele queria almoçar, e eu comecei a ir atendendo 10 horas da manhã na casa dele, justamente por isso. Eu ia na casa dele até chegar a hora do almoço, porque quando chegava às 10 e a mãe dele falava: eu não vou te dar o almoço agora, o almoço é 11h30, e olha só, eu já almoçava cedo, porque ela não ia aguentar esperar meio-dia, porque ele não ia deixar. E aí ele começava a peitar a mãe dele, assim, né? Falando bem grosseiramente. Ele ia para cima dela, ele era grande, ele era maior que eu,
um menino bem forte, eles são muito fortes. E aí ele começava a empurrar essa mãe, falava que ele ia almoçar, e ele, se ela não desse, ele partia para agressão. Então, o que a gente já viu em relação a isso, né? A gente já viu que quando a frustração, a tolerância à frustração dessas pessoas é muito baixa, ele não sabe o que fazer, né? Então, a gente pode ajudar. Como que eu ajudava essa mãe? Bom, agora você não vai almoçar. O que você pode fazer? Você pode comer um biscoito, você pode comer uma banana, você pode tomar um suco, vamos te dar a opção. E aí, você está lá no meio do caos, na sua família, presenciando alguma coisa, o que as pessoas fazem? Saem correndo. Todo mundo sai de perto. Esse é o primeiro ponto. Todo mundo sai correndo, ninguém quer ver. A menina, eu brinco, a menina está lá dando birra no supermercado, você olha e você fala, nossa, ainda bem que não é meu filho. É isso que as pessoas fazem, né? E como comunidade, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar, a gente pode oferecer ajuda para a mãe se você precisa de ajuda. O máximo que a gente vai escutar é um não obrigado. Mas é o máximo, né? Você precisa de alguma coisa? Você quer alguma ajuda? Você quer que eu pegue um outro carrinho para você, pra gente? Você quer que eu te ajude a levantar ele do chão? Porque muitas vezes a gente não consegue. Você pega esse menino que eu atendia, eu brincava com minha supervisora, se ele resolver vir para cima de mim, ferrou. Eu vou apanhar junto com a mãe dele, porque a gente não tem medida, né? Então, esses tempos esses tempos não faz tempo, que eu fui na praia, a gente estava na praia e tinha uma família tentando tirar uma menina da água. Provavelmente ela tinha alguma questão e ela não queria sair da água de jeito nenhum, mas estava na hora de sair da água. Então, o que eu fiz ali? A única coisa que eu consegui fazer, vocês querem ajuda? Vocês querem que chame alguém? Você quer que eu ligue para alguém? E às vezes é isso. Você quer que eu busque um chocolate para você oferecer para ela? Ou o que eu posso fazer para te ajudar? Essas perguntas são muito simples, mas às vezes nos ajudam, ou olha, eu acho que os pais, a família olha e não se sente abandonado naquele contexto, né? Então, você vai, né? Então, uma mãe vira para a gente e fala, mas eu não consigo nem ir, você está no meio do aniversário lá no buffet infantil com as crianças, ou mesmo em qualquer outro lugar. Essa mãe só quer ir ao banheiro. Então, essa mãe quer poder ir ao banheiro e deixar o filho dela 5 minutos. Você pode ir ao banheiro, eu olho o seu filho para você, mas é olhar mesmo, tá? Essa criança tem mais risco que a outra de se machucar. Então, é ficar em cima, é olhar, é ajudar. É desse jeito. E a gente pode ir, não pode, aqui não é assim, né? Então, a gente pode ir tentando ajudar como a gente consegue. Mas só de a gente oferecer ajuda, eu acho que é um grande passo. A questão também em relação a essa parte de comunidade que você mencionou, quantas vezes a gente já ouviu, o meu filho não foi convidado para uma festa porque ele é autista. O meu filho, dentro da classe, sofreu Bullying, de uma certa maneira, um agressão, preconceito, né? quantas vezes, né? Então, e quantas vezes a gente olha para isso, né, como uma coisa que, mas ele é autista, e aí a justificativa dos pais sempre é essa, mas ele é autista, como é que eu vou convidar ele? Eu não sei o que fazer com ele. Você pode saber o que fazer. Eu quero chamar o seu filho para a festa, mas eu não sei como que eu lido com ele. O que ele come? Você acha que ele vai gostar de vir? Tem alguém que possa vir com ele? Você quer deixar ele meia hora e buscar depois? Você quer entrar na festa com ele? Então, a gente tem muitas possibilidades de aproximação, né? Então, vamos trazê-lo? Você acha que ele vai ficar bem? Você acha que você pode deixá-lo sozinho? Você quer que eu faça alguma coisa para ajudar? Então, isso é uma coisa que funciona muito. Na escola, né? Então, qual que é a luta dos pais, né, para inserir os seus filhos na escola? Todo mundo fala que não sabe o que fazer. Mas é muito difícil. Nossa, eu não sei o que fazer com essa criança. Como é que essa criança aprende? Ela aprende, né? Então, o autor da área que a gente estuda, ele fala isso. Ele fala que se ele não aprende do jeito que você ensina, mude o jeito que você ensina, né? Então, vamos mudar a forma? Olha, ele não aprende se você ficar falando muitas vezes. O autismo tem essa característica de
a criança não aprende se você ficar falando muito. As frases são curtas. Então, você quer o carrinho? Ó, e aí você pode oferecer o carrinho como você quer o carrinho, você pode oferecer, você quer o carrinho é azul, ele tem a roda, você pode falar bastante. Então, vamos orientar a professora que ela vai falar com ele palavras curtas, faça um desenho. Desenhe um carro. É a frase que você vai usar para essa criança. Ele não quer entrar na sala. Não sei o que fazer para entrar na sala. Ele não quer entrar na sala, vamos pegar o brinquedo predileto, vamos colocar no corredor? Ele vai se aproximando da sala. Ah, deixa ele sentado aí. Na hora que ele estiver bem, a gente pega o brinquedo e coloca mais perto da porta. Na hora que ele estiver bem perto da porta, a gente pega esse mesmo brinquedo e vai levando ali bem na beiradinha da sala. E assim a gente vai trazendo essa criança para dentro da sala de aula. Então, o que eu acho eu acho que tem muita dificuldade, as pessoas realmente não sabem o que fazer, muitas vezes. Mas elas também acham que é muito complexo. Não é tão complexo assim. Às vezes é um brinquedo que você consegue manejar uma troca muito simples. É uma criança ainda. Né? Então, é um adolescente, né? Então, esse menino que eu atendia, ele era muito engraçado, assim, porque ele amava. Eu atendi um outro, eram dois Vítors. O outro Vitor amava lápis de cor. Ele era fissurado em lápis de cor. Então, todas as minhas trocas com ele eram por lápis de cor. E aí eu fui lá um dia e comprei lembra que você ganhou o presente? Então eu fazia quadro de estrelas com ele, né? Eu montava um quadro com ele, e aí ele me respondia qual a sua idade. Ele me respondia a idade, ele ganhava uma estrela. Na hora que ele ganhasse 10, ele ganhava uma caixa de lápis de cor. Ele tinha tarefinhas bem pequenas, responder com a sua idade é muito pequeno. Mas era uma tarefinha, né? Então ele ia respondendo, ele ia ganhando. Até o dia que eu chego com a caixa de lápis de cor, e ela não era da Faber-Castell. E ele olhou e falou, eu não quero essa caixa de cor. Eu gosto de lápis de cor da Faber-Castell. Mas, Vitor, olha só, é uma caixa de lápis de cor, eu tenho essa cor. Não quero. Ele não pegou. Eu fiquei super frustrada. Mas eu entendi que, para ele, o valor daquilo era se fosse o que ele queria. Ele não levou embora a caixa. Ele falou, tudo bem, eu fiz, mas eu não ganhei. Então, para ele, então, é muito sutil, mas para ele, então, eu comprei outra caixa, porque era o combinado. Mas ser verdadeiro, né, assim, ter acordos muito simples, uma coisa que funciona bastante é o ser então. Então, você toma banho, aí você ganha chocolate. Então, fazer trocas funciona bastante, né? Então, quando a gente fala de comunidade, de estar no meio social, é muito isso, assim, de você pensar que é uma criança como outro qualquer. Às vezes ele vai ter mais dificuldade e entender que esse é o jeito dele, né? Que ele não está sendo grosseiro, que as preferências são diferentes. Né? Então, acho que é um pouco por aí. Muito bom, Simone. Até a Natália escreveu aqui ter empatia, né? Eu acho que o que você falou é empatia, a questão da comunicação, né? Se a gente não sabe como, pergunta, né? Eu acho que fica tudo mais fácil desse jeito. A gente está chegando Leonardo. aqui. Oi? Oi, aqui é o Renato. Fala, Renato. Eu tenho o meu filho autista. Vocês É? gostariam que eu compartilhasse um pouquinho da minha experiência? Ah, por favor. Poxa, Tá? legal. É o seguinte, ele é autista leve, né? Então bem leve. Pessoas leigas acham que ele não tem autismo, né? Quem não entende, não conhece, é mais o profissional mesmo que enxerga isso, né? Ele com 2 anos ainda não falava, né? E eu identifiquei muito com o que você falou, né, Simone? Mas cada criança tem uma idade, isso e aquilo. Mas o que a gente via, né? Ele já ia na escola e voltava da escola. E aí, Bernardo, como é que foi a escola? E ele olhava assim, né? Comunicação não tinha, não olhava nos olhos, não comunicava. E a gente começou a levar numa psicopedagoga que até hoje acha que ele não tem autismo, porque é muito leve, né? Então ela acha que não tem. Mas a gente começou a levar numa fono também, com 2,5, né? Fono áudio, que também acha que não é autismo, mas enfim, importante, né? A minha esposa sempre, que foi a que percebeu, que falava, não estou aceitando, ele, né, não está demorando para falar, para agir, está estranho, não é igual outras crianças, né? Então ela que sempre foi atrás de tudo,
Fomos atrás de um neurocirurgião de Ribeirão Preto especializado em criança, né, um neuroinfantil, que falam que é muito importante isso, né, um neuro de adulto pode dar um remédio de adulto e bagunçar ainda mais a cabeça de uma criança, né? E esse neurologista de Ribeirão indicou uma especialista em autismo de Pirassununga, né, que também dá palestra internacional e tudo mais, e ela bateu o olho, ela viu que ela falou que ele era, né, muito leve, né, graças a Deus, mas tentando resumir que a gente já está acabando, né, eles desde então fono, né, fonoaudióloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, né, e hoje ele é uma criança praticamente normal, tem pouquíssima tipicidade, né, que fala, né, pouquíssimas coisas, né, faz os tratamentos ainda hoje, mas o segredo do sucesso dele está bem, vamos dizer, socializado, é o diagnóstico bem precoce, né? Então, volta e meia tem alguém do nosso círculo social que fala, o filho da minha vizinha ou da minha prima, ele anda na ponta do pé, o que será isso, tal, e você vê que os pais, não é nada, não, isso é normal, isso vai, né? Acho que o ideal né, o conselho que vocês podem dar, pessoal, para quem fala algo desse tipo, leva no especialista que entende, né, um psicólogo, alguém que trabalha com isso, que não é qualquer psicólogo que consegue diagnosticar, né, e fazer o quanto antes, né? Nosso círculo de conhecimento, geralmente a mãe abraça a causa e o pai nega, né? O pai recusa, fala que não é, né? Não sei se o homem tem não, eu quero fazer um filho saudável perfeito, né? Mas o quanto antes a família aceitar, e mesmo que não queira aceitar, fala, tá bom, não aceito, mas faz o tratamento, leva em fono, vai preparando a criança, né? Hoje meu filho é praticamente normal, algumas pessoas da empresa já conheceram ele, fala que ele não tem nada, né? E um segredo do sucesso é o tratamento precoce, o quanto antes tratar e ir atrás e ir para frente. E o prognóstico dele é assim, o médico fala, olha, que ele vai viver uma vida normal, né? Tem algumas coisinhas, mas é uma pessoa normal. Isso que eu acho que é o mais importante, tentar fazer o filho da gente viver a vida mais normal possível no futuro, né? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Ele tá na escola agora, senão eu trazia aqui para mostrar para vocês. Mas tá na escola normal, né? Com outras crianças, né? Faz todo esse acompanhamento, mas graças a Deus a gente pode dizer que leva a vida normal, vai em festa das outras crianças, a gente tenta fazer ele ter a vida mais normal possível, e graças a Deus a maioria das pessoas, até ontem ele fez um vídeo com a terapeuta dele, e a gente botou no WhatsApp, no Instagram, dele estudando para a prova, falando de raiz, da árvore, da folha, e algumas pessoas mandaram mensagem assim, esse menino não tem autismo, ele é normal, né? Graças a Deus que as pessoas pensam isso, né? Quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho e a gente tem um futuro promissor para ele, né? E é isso, pessoal. Com certeza, sim, você falou uma coisa, eu sei que a gente já está terminando, mas você falou uma coisa que é muito importante. É muito difícil você querer olhar e falar, não é mesmo, eu vou levar. Gente, ninguém vai olhar para isso e vai falar, vamos lá, né, eu vou olhar. Até porque, diferentemente da síndrome de Down, é o que você mesmo disse, você não tem característica física, né, então você não tem nada que denote isso. Então, a gente meio que vai fingindo que não está vendo ali, né, você põe uma venda nos seus olhos. Mas, por mais que seja sofrido, é isso, às vezes é melhor você insistir, né, e fazer um papel de chata, se a pessoa está se intrometendo na minha vida, e tu mesmo, porque eu acho que o bem-estar é da criança, né, a gente tem que pensar no bem-estar da criança, no futuro dessa criança, e quanto antes melhor, né, quanto antes melhor, porque a criança com 2 anos, ela aprende numa facilidade, ela é muito rápida. E a criança de 5, 6, 7, até você começar o tratamento, vai demorar muito mais de sucesso. Nossa, eu fiquei bem feliz pelo que o Renato falou, né? Eu acho que isso denota algumas coisas que a gente precisa exaltar aqui. A primeira delas, eles como pais, né? Então, o Renato e a esposa estão de parabéns por essa coragem, né? De enfrentar o problema, que não é uma situação fácil.
E também isso denota a característica um pouco da Orion também, porque a Orion trazendo essa oportunidade da gente expor o assunto, porque nós vivemos em várias comunidades, né? A família é uma comunidade, os nossos vizinhos são outra comunidade, etc. E a gente, quando chega no ambiente de trabalho, é uma comunidade específica também. E eu fico muito feliz que, dentro dessas questões que a gente aborda, a Orion dê essa voz, e eu achei muito legal o Renato abrir a câmera para poder falar com a gente aí, agradecer a todos, e assim, nós estamos aqui à disposição. Eu sei que passamos um pouquinho de tempo, que o assunto realmente a gente tem bastante curiosidade sobre isso, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma curiosidade, fique à vontade. Depois eu ia passar o vídeo para vocês, a gente manda para a Patrícia ou para o pessoal para a Eli, e aí eles transmitem para vocês o link, que acho que a gente não tomaria esse tempo, que são 5 minutos de vídeo. Mas se alguém tiver alguma curiosidade, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta. Acho que é rapidinho, gente, que a gente está estourado no tempo. A gente está falando só de criança até agora, né? Doutora Simone, eu sei que é a sua especialidade, mas se ainda der tempo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão do autismo no adulto. Eu tenho 2 conhecidas aqui do bairro, né? Porque eu moro bastante tempo aqui, então conhece o outro e tudo mais. Então, tem a irmã de uma amiga que ela sempre foi muito estranha, muito calada. A gente combina as coisas, vamos em tal lugar, ela não aparece, não dá notícia. Ela é muito estranha. Aí tempo passa, aí a Catarina fala, a Gabriela tem autismo. E tem uma outra conhecida também, que também tem autismo, que tem traços muito fortes de depressão, justamente por essa dificuldade no relacionamento, né? Então, eu gostaria que você, assim, discorresse um pouco sobre essa questão do autismo no adulto, né? Se tem alguma dica para a gente, como a gente lida, né, com as pessoas do nosso círculo de amizade ou familiares, né? Como lidar com essas pessoas, assim, que levam esses traços de muita dificuldade de relacionamento. Uma coisa que você falou, que as crianças não olham nos olhos, né? Eu já reparei também que o autismo que apresenta nos adultos também, a pessoa não olha nos olhos, e, enfim, divaga muito. Eu gostaria que você comentasse, assim, rapidamente, se possível, sobre essa questão do autismo no adulto. Tá. Então, o que a gente tem, né? Como você falou, a gente tem que esse sintoma de ausência, né, o traço, né, que a gente vai ter aí de dificuldade de comportamento social, ele vai permanecer. Então, se a gente não tem um tipo de tratamento específico na infância e na adolescência, a gente vai ter essa mesma dificuldade, ela vai permanecendo, por isso da nomenclatura, sabe, de transtorno. Então, como que a gente faz? Né? Então, a questão de deprimir, né, de você ter uma pessoa deprimida dentro da fase adulta, ela é bem comum. Se você pegar, depois eu posso passar para você alguns perfis de Instagram de adultos com autismo, e essa é uma questão que eles discutem bastante, assim, até por quê? Porque eles falam, eu não consigo me entender, eu não consigo saber quem eu sou, né? Então, essa pessoa que tem muita dificuldade em se entender, ela percebe que ela tem dificuldades, né? Então, tem uma empresa, até ela chama Specialisterne, eu posso passar para vocês depois o site também. Eles são especialistas em contratação de autistas adultos, de pessoas com autismo. Eles fazem contratação, treinamento, justamente para o uso de algumas habilidades específicas. Então, essas pessoas precisam do mesmo tratamento que uma criança, né? Então, ela precisa de um neuro, ela precisa de um psiquiatra, talvez, olhar e falar, olha, está um pouquinho mais deprimida, essa dificuldade social precisa de terapia, né? Então, se essa pessoa, ela pode, até o CAPS pode ajudar isso, sabe? Você pode ir no serviço público e falar que você tem dificuldades e que você quer passar por um psicólogo, que você quer passar no neuro. Esse, às vezes, é um diagnóstico um pouco mais difícil, mas a gente consegue, né? Então, tem até uma médica que trabalha em Campinas, a doutora Raquel, que trabalha bastante com o diagnóstico mais tardio,
Então, tem alguns médicos que são referência aí que eu posso te passar, mas o próprio SUS consegue fazer isso, tá? O CAPS tem serviço de atendimento, então precisa de atendimento, precisa de terapia da mesma maneira. Às vezes uma terapia mais verbal, porque a terapia da criança ela é mais lúdica, né? Ela é com brincadeira, mas uma terapia mais verbal que vai ensinando essa pessoa a se relacionar, que vai entender, ela vai aprendendo que se ela não vai no encontro, ela precisa contar pra gente. Ó, se você não vai, você avisa pra gente que se você não vai, que a gente ficou te esperando. Então, a dificuldade social, ela vai acompanhando, sabe, essa pessoa, ela não deixa de existir porque ela cresceu, né? Eu acho que isso que é muito difícil. Então, acho que é um pouco por aí. E posso te passar contatos, depois você pode me mandar mensagem que eu deixo meu contato aí e posso te passar uns contatos de médico, algumas possibilidades para procurar, se você precisar. Legal, legal. Obrigada, doutora. Essas pessoas que eu conheço, as duas pessoas, elas fazem terapia. Passam com psiquiatra, inclusive. Mas é difícil para a gente, né, como amigo, para se relacionar, né? Tem que ter uma paciência, um jogo de cintura e contornar muitas coisas, né, por conta disso. Mas, enfim, tem que compreender, claro, né? Mas eu acho que você pode dar dicas, sabe? Você pode dar dicas, você pode dizer, eu fiquei te esperando, né? A questão do contato visual, por exemplo, é uma questão que a gente quase não exige. Tipo, olha para mim, sabe? Isso é uma coisa que a gente tenta não fazer e orienta que não faça, porque os autistas conseguem descrever a dificuldade, eles falam que quando ele tenta olhar muito no seu olho, ele é como se ele se sentisse dor, sabe? Tem uns estudos até que mostram isso, que tipo, é muito aversivo o contato visual, porque a gente que não sabe que tem uma troca ali de energia, né? Assim, falando muito, sei lá, sem muito tato, assim. Então, esse contato visual entenda que não é porque eles falam que é dolorido, chega a doer essa tentativa, mas todo o resto você pode dar dica. Se você não for, me avisa, vamos falar de outro jeito. Então, porque eles são mais grosseiros, né? São mais ríspidos, às vezes, para falar, o adulto. Então, não tem muito traquejo social, e isso vai incomodando quem convive. Legal, gente. Nós queríamos agradecer a Simone pela palestra, pelo bate-papo, e agradecer a cada um de vocês. Em especial aqui agradeço ao Renato por realmente essa exposição corajosa. E a gente tem... Eu me comparo um pouco, porque eu sempre vivi um mundo que às vezes as pessoas não entendem a parte interna, né? Então, quando a gente consegue falar de uma forma tão tranquila quanto o Renato falou, é porque a maior problemática já passou e agora existe a resiliência, que é o que acaba fazendo com que a gente treine bastante, né? Léo, vai você. Bem, Léo, agradecer a Simone, muito obrigado. Foi muito bom, foi bem esclarecedor. Acho que deu para a gente falar sobre vários temas, vários assuntos. Agradecer ao Renato também, além de muito, muito claro o jeito que você passou, foi muito inspirador, né? Porque nos pontos que você fala que primeiro as pessoas falaram não é isso, e vocês insistiram, sabiam que alguma coisa ali ainda não tinha a resposta que vocês buscavam. Isso é muito inspirador acho que para todo mundo que ouviu o seu relato. E para todo mundo que participou, a gente passou um pouquinho hoje, obrigado. Em breve teremos outros temas tão legais, né, de trocar as informações quanto. Obrigada a vocês pelo convite, eu gostei muito. Muito obrigada, de verdade, pela confiança. Enfim, obrigada, viu, Léo? Léos, né? Obrigada. Valeu, gente. Quem quiser ver o vídeo, então, tá aqui, a gente colocou aqui no bate-papo, vale muito a pena, copia e cola depois lá no browser da internet, sobre um exemplo super bacana, assim, de talento. E, enfim, um abraço a todos aí, uma ótima semana, o restinho de semana.
Pessoal, obrigado. Pessoal da Orion, quiser conversar comigo sobre isso, estamos aí, tá? Não tem problema nenhum para falar, é sempre legal, tá? Estou à disposição. Muito bom. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada pela palestra, doutora. Obrigada, meninos, viu? Até a Valeu. próxima. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.